Oi pessoal, meu nome é Natália, eu sou gerente de produto aqui da unidade de negócio de Nuts, Cereals e Pulses da Döhler, que abrange todo esse portfólio de proteínas vegetais, de nozes e também de cereais. E hoje a gente vai trazer um lançamento para vocês que é um ingrediente que a gente acredita muito, que é o concentrado de aveia. O concentrado de aveia é um ingrediente que a gente está apostando bastante, então eu vim trazer para vocês tanto insights técnicos quanto insights de mercado, e aí no final, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Então, a agenda do treinamento de hoje está dividida em 4 partes. Então, a gente vai começar explorando um pouquinho do site de produção desse ingrediente, que é em Antônio Prado. Depois, a gente vai passar por alguns insights de mercado e algumas motivações do porquê a gente resolveu investir nesse ingrediente. Depois, vamos falar sobre o ingrediente em si, o nosso portfólio e, por fim, toda a parte de aplicação, a parte de pesquisa e desenvolvimento que envolve o ingrediente. Antônio Prado é a nossa planta desenvolvedora desse concentrado, fica na região do Rio Grande do Sul. E é uma planta que por muito tempo foi conhecida pela extração de frutas, de sucos, e agora a gente tem trabalhado concentrado de aveia lá. É uma região muito conhecida pela produção de aveia e é por isso que a gente tem investido bastante nela. Antônio Prado é uma cidade histórica muito antiga do Rio Grande do Sul e por ter essa questão de temperaturas amenas, umidade do solo, então é uma região muito conhecida pelo plantio de aveia e de outros cereais frios. É a primeira planta de transformação da Döhler, então é onde a gente tem focado a nossa produção de concentrado de aveia. A gente escolheu o Antônio Prado, né, para focar a nossa produção de aveia por conta de realmente as características do local. Então é um local com clima mais ameno, com um solo mais úmido, e com isso a gente consegue ter a produção muito mais, de uma produção de qualidade e de controle. Então, além disso, né, a maior região em área de plantação de aveia fica nessa região da Serra Gaúcha. Então é onde a gente tem buscado o nosso concentrado. E além disso, né, a maior safra de aveia fica também na região sul. Então é onde começa em agosto, vai até janeiro. E com isso a gente consegue ter, né, um controle muito maior e uma qualidade muito maior de produto também. Então a nossa matéria-prima para o concentrado de aveia é a farinha de aveia e a gente trabalha muito a produção local, então como eu comentei, a produção em Antônio Prado. Então o concentrado de aveia utiliza a farinha de aveia de produtores locais e com isso a gente tem não só um controle muito grande de matéria-prima, mas também um investimento na economia da região, que é um retorno muito bacana. E pensando, né, nesse cultivo de trigo, como eu comentei, que acontece muito com aveia, a gente tem procurado produtores que produzem só aveia. E aí, com isso, a gente consegue garantir opções gluten-free no nosso portfólio. Começando agora, então, esse segundo bloco, onde a gente vai falar um pouquinho de insights de mercado e posicionamentos de marca. O dado que a gente trouxe foi realmente do porquê a gente investiu nesse concentrado pensando em termos de mercado. Então a gente vê que a soja, historicamente, sempre dominou o mercado brasileiro, é um ingrediente que sempre teve nos lançamentos, mas por ter tido uma visão cada vez mais negativa pelo consumidor, os lançamentos de soja vêm diminuindo. E aí, com isso, a gente vê um crescimento muito grande dos lançamentos de aveia. A gente vai entrar um pouquinho depois nos detalhes do porquê esse crescimento, mas pensando na parte de marketing, o que tem motivado os consumidores a consumirem esse tipo de produto? Então, uma das coisas mais importantes para produtos plant-based é a parte de sustentabilidade. A aveia é um cereal bastante sustentável quando comparado com outros, mas também quando comparado ao leite tradicional, a gente vê realmente as vantagens dessa substituição, tanto na emissão de CO2 quanto no uso de terras e no uso de água. Então você consegue realmente ter um impacto muito menor e um uso de recursos muito menor. Então é um pilar que a Döhler acredita bastante, sustentabilidade. E a gente entende que o consumidor hoje ele busca além do produto, né? Então ele realmente quer saber como esse produto é produzido e qual é o impacto dele ambiental. Então é realmente um pilar nosso. Então o que é melhor para o ambiente é melhor para os animais, também é melhor para mim. Então é uma visão muito forte hoje de mercado que a gente tem. Então falando um pouquinho, a gente trouxe um artigo, né, da Mintel de 2020 que fala alguns motivos, né, que direcionam esse crescimento de aveia. Então a primeira parte ali fala um pouquinho da parte de todos os benefícios de saudabilidade, então tudo que a aveia agrega em termos de uma visão positiva para o consumidor em termos de saúde. Além disso, né, qual é o drive técnico que favorece tanto esse produto? E é a questão dele ser muito parecido com os produtos lácteos. Qual é o destaque técnico desse produto? Então, quando a gente mimetiza as aplicações lácteas, a gente tem ali uma performance um pouco similar, principalmente na parte de conteúdo de proteínas, na parte de sabor, de ser um produto muito neutro. Então, com isso, a gente consegue explorar quase todo o universo de lácteos que a gente exploraria com leite, a gente consegue explorar com aveia.
E por fim, então, né, o que é o próximo passo para esse ingrediente? Então, além de tudo isso que a gente já comentou, sustentabilidade, sabor, é um ingrediente que cresceu muito na área de bebidas, mas a gente enxerga que daqui para frente, cada vez mais vai estar envolvido em várias aplicações de alimentos e bebidas. E a gente quer estar à frente disso, então queremos lançar os concentrados que realmente acompanham essas tendências e que servem para várias categorias de aplicação. Mais um insight que a gente trouxe, além, né, desse da Mintel, então é uma visão um pouco mais global dos lançamentos de aveia. Então a gente vê que na categoria, além de bebidas, né, ainda não só bebidas, mas iogurtes, sorvetes e outras aplicações, até queijos, a gente tinha de 2015 a 2016, estamos falando ali na casa de 5% de lançamentos, e 2019 até forecast de 2020, estamos falando do dobro, né? Então quase 10% dos lançamentos tendo ali base aveia envolvida. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na parte técnica da aveia, então realmente falando tudo sobre aveia e tudo que tem motivado a gente a lançar esse produto que é o concentrado de aveia. Pensando em tudo isso que foi comentado até agora, então o site de produção é um local que a gente entende que tem toda a questão de ter área de produção, características adequadas, como eu comentei. E além disso, né, o produto, além da visão de mercado que a gente passou, toda a tendência de consumidor, o produto ainda tem a parte de ser economicamente viável. Então, além de ser uma produção local, de ser uma matéria-prima conhecida por ser barata, a aveia é muito resistente a pragas, a mudanças climáticas, muito mais do que outros ingredientes cultivados no sul, como arroz ou trigo. Então, com isso, a gente consegue ter um bom rendimento, né? E, além disso, uma boa performance do ingrediente. Então, como eu comentei, né, a matéria-prima nossa, que é onde a gente parte a nossa produção, é farinha de aveia. Então, da farinha de aveia, a gente vai para a hidrólise. A hidrólise nada mais é do que um processo onde a gente vai ter ali a formação de açúcares e da característica mesmo físico-química do produto. Depois, a gente vai para a concentração e ali o invasa séptico, e aí temos um concentrado líquido, que é a parte solúvel da aveia, com tudo que traz de aporte de sabor e outras características sensoriais. E a outra opção que a gente trabalha hoje é pegar esse concentrado, secar, e aí temos um concentrado de aveia em pó, que também pode ser muito usado para outras aplicações. Então hoje nosso portfólio basicamente concentrados líquidos de aveia e concentrado em pó de aveia. E como eu comentei, né, é mais do que uma tendência, a aveia hoje é mais do que uma tendência, então ela é uma base que a gente entende que é a base láctea alternativa do futuro, então a gente quer estar muito em linha com isso. Para isso estamos pensando num portfólio muito amplo. E quais são as vantagens do nosso concentrado de aveia? Então, primeira questão é toda a parte nutricional de excelência. Então, a gente tem um conteúdo proteico muito parecido com leite, em torno de 3%, o que viabiliza uma gama enorme de aplicações. A parte toda de ácidos graxos poliinsaturados, então toda essa questão de redução do colesterol e de saudabilidade, como a gente comentou, que é uma visão muito positiva pelo consumidor, que a aveia tem. E por fim, né, é um produto lactose free, como qualquer produto derivado de vegetais, e também gluten free, então a gente tem buscado trabalhar com opções gluten free. Para a parte de aplicação, é um produto de fácil uso, então fácil manuseio, fácil dosagem, um produto bastante solúvel, então com isso, né, é de fácil manipulação. Ele é muito versátil e muito neutro, então a coloração é muito clara, o sabor é muito neutro e aí com isso a gama enorme de aplicações, como eu comentei. E por fim, né, a produção dele ser efetiva. Então, além da matéria-prima ser resistente, como eu comentei, a produção ser local, o ingrediente ainda tem um shelf life bem estendido. E aí, com isso, a gente consegue, né, ter benefícios econômicos também. Então, entrando um pouquinho agora no nosso portfólio, então, a gente está trabalhando com dois tipos de concentrados diferentes, o 35DE e o 62DE. Eu vou explicar um pouquinho depois o que é o DE, mas nesse momento fica na nossa cabeça que o concentrado 35DE ele tem um dulçor menor e um aporte de amido maior, então toda uma questão de preenchimento, é um produto muito mais neutro. E o 62 tem toda a parte de dulçor acentuado, ele pode ser muito usado para cor, então uma reação de Maillard, uma substituição de açúcar também. E aí, né, alguns claims que a gente tem. Então, é um produto GMO free, é um produto vegano, um produto todo eco-friendly, então, como a gente comentou, é um produto muito sustentável. Então, o nosso portfólio está embasado principalmente nesses dois diferentes tipos de concentrado. E aí, explicando um pouquinho para vocês o que é o DE, eu acho que é uma coisa que muita gente da área técnica já conhece, mas é um conceito, então, de que representa qual é a hidrólise desse ingrediente. Então, quanto de amido desse ingrediente virou açúcar durante a produção. E aí, com isso, então, a gente vai ter diferentes graus de dulçores, como eu comentei. Um DE 0, ele seria um amido, e um DE 100, a glicose. Então, quanto maior o DE, mais doce.
Então, o 62DE dos nossos concentrados, ele vai ter um sabor mais doce, uma cor mais acentuada, e o 35 ele vai ter um sabor um pouco mais neutro e um conteúdo de amido maior. Além dessas diferenças, né, de dulçor e açúcar, a gente também está trabalhando com as opções gluten-free. Então, como eu comentei, a aveia ela é naturalmente sem glúten, mas por conta de características de cultivo, ela é muito produzida junto com o trigo. Isso acaba gerando contaminação no campo, e aí para a gente poder trabalhar com um portfólio gluten-free, a gente tem segregado os nossos produtores, então realmente investido em produtores locais e que não trabalham com cereais à base de glúten, e aí com isso a gente consegue ter esse aporte de gluten-free. E além disso, como eu comentei, então na nossa produção de Otônio Prado a gente tem um controle rigoroso de matéria-prima. Então, quando a gente recebe a farinha de aveia, a gente testa para glúten e no final da produção a gente também testa o nosso concentrado para ter certeza que não teve nenhuma contaminação de glúten. Agora eu vou falar um pouquinho da parte de legislação, então toda a parte de rotulagem, que é sempre muito importante quando a gente lança um ingrediente. Então, em inglês a gente está falando oat concentrate, mas em português, né, como que fica esse labeling, como fica no rótulo? Então, fica concentrado de aveia mesmo. Então, a gente não precisa declarar nenhum outro ingrediente porque o nosso produto é a base de aveia, então fica realmente concentrado de aveia. E além disso, né, é apenas um reminder, mas a aveia por si só ela é um alergênico. Mas a gente consegue trabalhar a versão gluten-free, como eu comentei. Então a gente tem a opção de declarar aveia e glúten ou só aveia e sem glúten. Né? Então, ainda falando da parte de rotulagem, agora a gente entrou na questão de açúcares, que também faz muito parte da rotulagem, é uma questão muito importante em legislação. E qual que é a vantagem do concentrado de aveia para essa questão? Então, como eu comentei, né, a aveia tem um dulçor próprio, o concentrado tem um dulçor bem interessante, e com isso a gente consegue ter uma redução de açúcar, não só uma redução, mas muitas vezes uma substituição. Então, qual é a vantagem de você substituir um concentrado de glicose, um xarope de glicose, por concentrado de aveia? Então, essa questão da gente poder falar que os açúcares são naturalmente presentes dos ingredientes. Além de ser clean label, né? É muito mais bacana você ler um concentrado de aveia do que você ler um xarope de glicose ou uma frutose, por exemplo. E além disso, né, tem toda a questão de vegan. Então, hoje, a gente sabe que muitos produtos buscam ter um selo da SBV, da Sociedade Brasileira Vegetariana. E a gente, pensando nisso, já focou a nossa produção sem nenhuma questão envolvida com animais, teste em animais. Então, a gente queria ter esse apelo vegan também. Então, entrando agora no quarto bloco da nossa palestra, então a gente vai estar falando agora da parte de aplicações e muito voltado para P&D. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho das aplicações em si. Então, o primeiro tópico que a gente trouxe foram as bebidas, porque quando a gente pensa em aveia, o primeiro ingrediente que vem na cabeça é o leite de aveia. Então, o que seria o leite de aveia? Nada mais é do que o nosso concentrado diluído. Então, tem todo o aporte nutricional do concentrado, ali as proteínas que a gente comentou, os ácidos graxos e toda a parte sensorial. Então, é um produto muito neutro, com sabor muito neutro, muito balanceado, que acaba às vezes estando à frente de outros produtos plain, como produtos de soja, por exemplo, por ter esse sabor neutro. Além do leite de aveia, vamos falar um pouquinho de outras bebidas, né? Então, a gente tem trabalhado muito concentrado líquido em pó, tanto para bebidas prontas para beber líquida, quanto bebidas em pó. E ali a gente está falando de duas coisas principalmente, né? Bebidas indulgentes e as bebidas saudáveis, porque não é só porque um produto é vegano que ele não pode ser indulgente. Então, o consumidor hoje busca muito sabor. Então, por ser um produto muito neutro, a gente já tem trabalhado bebidas à base de café, bebidas à base de chocolate, frappuccinos, creamers e outros nessa categoria indulgente. E também na parte de saudabilidade, então uma bebida de aveia misturada com suco, enriquecida com minerais e outras aplicações. Entrando um pouquinho agora na parte de aplicações de alimentos, né? Então a gente falou um pouquinho de bebidas, agora a gente vai falar um pouquinho do mundo além de bebidas, né? Então toda essa parte de iogurtes e fermentados é uma coisa que tem sido muito explorada, é uma categoria que está em muito crescimento. E a gente tem trabalhado bastante com fermentação de produtos à base do concentrado, então iogurtes, bebidas lácteas e o que o concentrado agrega nesses produtos, né? Além dele ser, como eu comentei, um substituto do leite, a altura, né? Ele traz um dulçor, que é muito importante nesses produtos, porque muitas vezes iogurtes e outros fermentados têm o objetivo de ser sem açúcar, então ele traz um dulçor. E além disso ele traz um brilho e uma cor que remetem ao iogurte lácteo, uma cor mais clarinha e às vezes muito mais visualmente agradável do que outros substitutos lácteos. E aí, continuando nessa linha de não lácteos, né, agora a gente vai falar um pouquinho dos sorvetes, que é uma outra linha que a gente tem feito vários testes com o nosso concentrado.
Então, pensando um pouquinho tanto na aplicação do concentrado líquido quanto pó, porque a gente pode ter, né, mix em pó para sorvetes e também a base do sorvete pronto. E o que o nosso concentrado agrega além da substituição do leite? Então, toda a parte de textura cremosa, derretimento na boca, overhang, então a parte de você ter ali realmente uma performance boa do sorvete, então o concentrado agrega tudo isso e a gente tem investido muito nele nessa parte também. Bom, então como eu comentei, o concentrado de aveia ele tem um sabor bastante neutro e pensando nisso a gente tem trabalhado também aplicações salgadas. Então, uma aplicação salgada que a gente trouxe hoje são os queijos veganos, então toda a parte de requeijão, de cream cheese, né, os queijos análogos. Então, pensando muito no que o concentrado pode agregar nisso. Então, hoje a gente percebe uma deficiência no mercado desses produtos e a gente quer realmente desenvolver receitas que suprem isso. Então, com o concentrado a gente consegue agregar cor, brilho e além disso, né, toda a questão de mouthfeel, textura. Então, realmente, você ter uma textura de queijo, você ter um push ali nos queijos alternativos e também nos requeijões. Então, o concentrado ajuda muito nessa parte. Uma outra aplicação bastante usada do concentrado de aveia é a parte de chocolates, então toda a questão de sobremesas e chocolates, como eu comentei, os produtos hoje em dia veganos também são muito indulgentes, né? Os produtos plant-based também são muito indulgentes. Então a gente tem pensado, principalmente nesse caso aqui, o concentrado de aveia em pó, como um substituto de leite na produção dos chocolates. Então, por que não, né, um chocolate ao leite de aveia e não ao leite normal? Então, além disso, né, toda a parte de textura, de derretimento na boca e por ser muito clean label e vegano. Então, como a gente comentou, não é porque um vegano não pode ser um produto indulgente. Então, ali você tem todo esse claim com o nosso concentrado. Ainda pensando um pouquinho em aplicações salgadas, então a gente está trabalhando muito na direção de molhos e emulsões, principalmente. Então, aqui a gente comenta principalmente como que o concentrado líquido ele serve a alternativas lácteas, principalmente no caso de molhos brancos, creme culinário e outras bases de molhos salgados. E como o concentrado tem essa questão de ter um amido natural, você já tem aquele aporte, aquela textura na boca, o preenchimento. E além disso, né, vegan e clean label, que é uma coisa muito procurada principalmente para molhos, a questão do clean label. E para encerrar a parte de aplicações, então a gente foi na direção dos forneados, dos bakery goods. E aí aqui eu trouxe um exemplo como cookie, mas a gente pode estar falando também de biscoitos recheados, bolos e outras aplicações. Então o concentrado de aveia, nesse caso, ele entra não só como substituto de leite, mas também como substituto de açúcar. Então ter o concentrado líquido e pó nos permite brincar com a substituição de um açúcar invertido, de um açúcar em pó mesmo. Além disso, para esse exemplo dos cookies e barras de cereais, tem toda a questão de mordida, de preenchimento na boca, de chewiness, né, que a gente fala, que o concentrado ajuda, e toda a parte de vegan e clean label, então é muito mais interessante para um produto de bakery, às vezes, você substituir um xarope ou um açúcar invertido por concentrado de aveia e poder declarar isso. E além disso, né, com a questão da gente ter no nosso portfólio opções gluten-free, pode ser muito interessante, principalmente para celíacos. Hoje já existem linhas de bakery voltadas para celíacos. Então a gente lança o concentrado de gluten free também pensando nessa linha. Como eu comentei, a gente trouxe algumas referências de mercado. Além da parte de foods, né, também tem toda a parte de bebidas. Então, realmente, as bebidas alternativas lácteas, tanto base de café, bebidas prontas para consumo. Então a gente já vê esses produtos no mercado. E o mercado de bebidas é muito tradicional na parte de plant-based, mas a gente vê que hoje a aveia não só substitui o leite, mas também substitui os leites de soja, os produtos à base de soja. Então, toda a gama de bebidas a gente já vê muitos lançamentos nessa direção. Bom, pessoal, por hoje era isso. A palestra era realmente para mostrar para vocês um pouquinho do nosso ingrediente. A gente queria trazer tanto essa parte de insights, do porquê a gente aposta nesse ingrediente, e também a parte técnica, né? Qual é a viabilidade dele, quais são todos os usos. Então agora a gente fica à disposição para tirar dúvidas, vocês podem mandar para a gente comentários e outros questionamentos. Os nossos contatos também estão à disposição. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até o próximo treinamento.